E se a morte decidisse viver como humano por apenas um dia? Andar pelas calçadas, comer uma pizza, até mesmo rir de uma piada ruim. E nesse mesmo dia, ela salvar alguém que já havia desistido da vida. E esse é o ponto de partida do The High Cost of Living, o episódio bônus mais profundo e sensível de Sandman. E hoje a gente vai mergulhar nessa história com uma ótica de alguém que também sente. Mas antes de tudo, já me deixa aí nos comentários. Se você tivesse apenas um dia para viver, o que você faria com ele? O episódio bônus da Netflix, Death, The High Cost of Living, é inspirado diretamente na minissérie homônica escrita por Neil Gaiman e publicada pela Vertigo em 1993. Essa HQ se passa dentro do universo de Sandman, mas foca exclusivamente na personagem Morte, ou Death of the Angels. Na história original, somos apresentados a ideia única de que, uma vez a cada 100 anos, a morte caminha entre os mortais, como uma humana comum. Ela faz isso para lembrar o que significa estar viva, e por isso também valoriza as almas que leva. No episódio adaptado pela Netflix, essa premissa é mantida. Morte assume a identidade de uma jovem chamada Didi, e conhece um adolescente chamado Sexton, um garoto entediado com a vida inclinado à autodestruição. Nos quadrinhos, essa primeira interação é marcada por sarcasmo e resistência. Em uma das falas mais simbólicas, Sexton diz: "A vida é estúpida, eu não pedi para nascer." Ao que Didi responde com simplicidade desconcertante: "Mas nasceu mesmo assim." Durante o episódio, vemos a Morte e Sexton vagando por uma Nova York comum, o mesmo cenário urbano da HQ. Eles visitam restaurantes, conhecem uma mulher mística chamada Mad Hitley, que também aparece nos quadrinhos e afirma saber que Didi é a Morte encarnada. E lidam com pequenos perigos que revelam grandes verdades. Em um momento de tensão, um vilão menor tenta roubar a Ankh de Didi, o colar egípcio que representa a vida eterna. Essa cena vem direto da HQ original e mostra como até objetos simbólicos carregam poder quando ligado aos perpétuos. O roteiro da série fiel ao espírito da obra de Gaiman, mas faz ajustes sutis. Enquanto na HQ Didi fala com mais doçura, na série ela carrega uma leve melancolia, talvez para refletir o tom mais adulto da adaptação. Ainda assim, a mensagem permanece intacta. A morte não é uma inimiga, mas uma testemunha, uma companheira silenciosa no fim da jornada. E tudo isso nasceu em 1993, das páginas de uma minissérie onde se tornaria um dos contos mais humanos dentro do universo de Sandman. Esse resumo não é apenas um relato sobre eventos, é a entrada em um conto moderno que reflete muito a aceitação, a perda e a beleza. Agora, qual é a mensagem, o simbolismo e as camadas filosóficas da morte? Death sempre foi uma das figuras mais queridas entre os perpétuos. Não é só pela estética punk e o olhar gentil, mas por tudo que ela representa. No quadrinho The High Cost of Living, essa visão é explorada em camadas sutis e poéticas. Ao se tornar humana, a morte abraça a fragilidade da existência. Ela sente fome, cansaço, prazer e frustração. Mas o mais importante, ela sente conexão. E não é coincidência que sua primeira ação seja impedir Sexton de desistir da vida. Ela compreende o desespero, mas valoriza o presente. Didi diz a ele, em certos momentos: "Você só tem esse momento, aproveite-o." E é a filosofia de Carpe Diem, mas sem o romantismo vazio. É uma lição existencial. A vida não precisa ser grandiosa para ser significativa. Gaiman deixa claro que a morte não é fria ou impiedosa. Pelo contrário, ela é gentil porque entende o valor de cada alma, e por isso o episódio funciona como uma inversão de arquétipo. A morte que salva, guia, ilumina, mesmo que brevemente. O simbolismo do Enki reforça isso. O Enki, na mitologia egípcia, é o símbolo da vida eterna. Morte o usa não como arma, mas como lembrete. Ela carrega vida, mesmo sendo o fim. Essa representação simbólica conecta Sandman com tradições muito mais antigas. O anjo da morte, do judaísmo, o ceifeiro celta ou os deuses egípcios como Anubis, todos eles julgavam ou guiavam as almas, mas nenhum tinha a doçura de Didi. Neil Gaiman escreveu a morte como um contraponto à nossa própria mortalidade. A gente teme o fim, mas ela nos acolhe, e como a própria Didi diz no HQ,
Todo dia é um presente, e é por isso que se chama presente. E talvez essa seja a mensagem da morte, ou até mesmo de Sandman como um todo. E agora, qual será a visão e o contexto da atriz que interpretou a morte nessa série? A atriz Kirby Howell, que interpreta Death, deu diversas entrevistas sobre sua preparação para o papel. Em conversa ao portal Tudum da Netflix, ela afirmou que tratou o papel não como o de uma entidade sobrenatural, mas como alguém que carrega o peso de toda a vida humana. Para ela, a morte é uma força de empatia, e por isso, no episódio, a vemos rir, chorar e se frustrar. Kirby diz: a morte não é fria, ela é cuidadosa. Ela se importa com cada pessoa que leva. Esse é o fardo dela, e é por isso que ela precisa viver um dia como humana. Nos bastidores, a produção fez questão de manter o cenário urbano simples, para reforçar a ideia de que o extraordinário pode acontecer no ordinário. A escolha de figurinos e luz natural remete diretamente à estética dos quadrinhos originais. O Hank, The Didi, por exemplo, foi criado com base nos esboços de Mike, o desenhista que deu rosto à morte nos anos 90. Esse cuidado com a adaptação mostra o respeito com a mitologia criada por Gaiman e também conecta a personagem ao nosso público atual. Olhando um pouco agora para o legado desse episódio, o impacto dele dentro do universo de Sandman. Apesar de ser um episódio bônus, The High Cost of Living tem um papel essencial dentro da mitologia de Sandman. Ele reforça a humanidade dos Perpétuos, seres que personificam o conceito, mas também sentem, erram e aprendem. O episódio nos faz entender por que a morte é tão diferente dos outros Perpétuos. Enquanto o desejo manipula, sonho se prende a regras e delírio mergulha no caos, a morte observa tudo em ternura. Ela não tem ego, apenas missão. Essa história também se conecta com outros momentos da saga, como a icônica edição 8 de Sandman, The Sounds of Her Wings, onde vemos pela primeira vez a morte em ação, levando desde um bebê até um velho violonista. Nesse HQ, ela diz a Morpheus: você tem que cuidar dos seus irmãos, mesmo que eles não saibam que precisam de você. A morte entende o valor de cada alma, e talvez seja por isso que ela mesma precisa lembrar como é ser uma delas. The High Cost of Living não é apenas um episódio sobre a morte. Ele é um episódio sobre o presente, sobre a vida, e sobre o tempo que temos e o que decidimos fazer com ele. A Didi vive o dia inteiro como humana, e nos ensina em um episódio muito mais do que talvez uma pessoa que viva 100 anos. E novamente a pergunta: se você tivesse apenas um dia, o que você faria com ele? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não deixe de curtir, se inscrever e também compartilhar. Aqui no nosso canal a gente fala muito sobre histórias, mitologias e curiosidades no geral. Então fiquem ligados, porque a história ela não é esquecida, ela sempre será contada.